Você já sentiu aquela energia que simplesmente paralisa? Aquele poder bruto que faz você recuar, quase por instinto? Existem certas pessoas que carregam uma intensidade que o mundo prefere rotular como difícil, vingativa ou fria. Estamos falando daqueles 3 signos que, como diz a lenda, até o diabo olha de lado e pensa 2 vezes antes de mexer. Você provavelmente já sentiu isso na pele: a fúria súbita de um Áries, a frieza cortante de um Capricórnio, ou o silêncio calculado de um Escorpião. Mas e se eu te dissesse que o medo que eles provocam não tem nada a ver com maldade? E se essa força, que tanto intimida, for na verdade a única defesa que lhes restou? É aí que tudo muda. A dor silenciosa de ser um desses signos é ser constantemente mal interpretado. É ser julgado pela sua armadura, enquanto ninguém vê as feridas que ela protege. O risco de se afastar deles, ou de julgá-los rápido demais, é perder a chance de entender o que é o verdadeiro poder. Não o poder que oprime, mas o poder que sobrevive. Eles são vistos como a tempestade, mas ninguém pergunta o que causou o desequilíbrio do ar. Eles são vistos como o gelo, mas ninguém pergunta pelo fogo que foi extinto para que ele se formasse. Eles são a sombra, mas ninguém entende que eles escolheram caminhar nela para proteger a própria luz. O motivo real pelo qual eles são temidos não é o que você pensa, não é a agressividade, não é a ambição e não é o desejo de vingança. O verdadeiro motivo, a verdade oculta que poucos têm coragem de encarar, é que esses signos se recusam a reprimir seu poder bruto, mesmo quando estão feridos. O diabo, metaforicamente falando, não os teme pela sua força. Ele os teme porque eles não têm medo da própria escuridão. Eles já estiveram no inferno pessoal, olharam no rosto da própria dor e voltaram. E quem volta de lá nunca mais se contenta com a ilusão. Se isso soa familiar, se você já foi julgado pela sua intensidade, ou se convive com alguém que carrega essa força incompreendida, fique comigo até o fim. Há algo crucial que você precisa ouvir. O que vamos revelar aqui hoje não é uma lista de estereótipos. É uma autópsia da alma. Vamos desvendar a ferida emocional profunda que cada um desses 3 signos carrega e como ela se transforma nessa força que assusta o status quo. O que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a si mesmo ou alguém que você ama. E talvez, só talvez, você entenda por que o poder deles é, na verdade, sagrado. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo no olho desse furacão. Eu vou te revelar não apenas quais são esses 3 signos, mas por que o poder deles funciona dessa forma. Vamos analisar a fúria instantânea, o corte estratégico e a vingança calculada, não como defeitos, mas como mecanismos de sobrevivência forjados na dor. Esqueça os clichês de horóscopo que você lê por aí. O que faremos aqui é diferente. Vamos conectar a armadura diretamente à ferida. Vamos entender por que Áries precisa explodir, por que Capricórnio precisa se fechar e por que Escorpião precisa observar. E o mais importante, vamos entender o que o medo que eles geram diz sobre a nossa própria sociedade. Eu preciso que você preste atenção especial, pois o que eu vou dizer pode ser desconfortável. A verdade sobre o poder raramente é gentil. Nós vamos dissecar a raiz psicológica que alimenta a força de cada um. O último signo da nossa lista, o 3º, é frequentemente o mais incompreendido de todos. E o motivo pelo qual ele assusta é o mais perigoso e sutil. É o ponto que corrói em silêncio. Aquele que a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais, quando o estrago já está feito. É o poder que não grita, mas que sabe exatamente onde e quando tocar para reequilibrar o jogo. Muitos se assustam com o óbvio, mas é o poder velado que realmente comanda o tabuleiro. Pouca gente sabe disso. Mas a astrologia, quando usada com profundidade, não é sobre prever o futuro, é sobre entender a anatomia da alma humana. E a alma desses 3 signos foi desenhada para o impacto. Eles são os agentes naturais da transformação que o mundo tanto precisa, mas também tanto teme. Enquanto você me escuta, se algo aqui começar a fazer sentido, deixa seu like. Isso não é sobre números. É um sinal para mim
e para o universo de que esse tipo de conversa profunda faz sentido para você, de que estamos cansados do superficial e prontos para encarar a verdade que se esconde nas sombras. E eu quero que este espaço seja um diálogo, não um monólogo. A intimidade que buscamos aqui é real. Se alguma frase que eu disser hoje te tocar de forma diferente, se você reconhecer sua própria história ou a de alguém que você ama nessas palavras, comenta aqui embaixo. Não guarde essa reflexão só para você. O seu relato, a sua dor, a sua percepção, ela pode ser a luz que outra pessoa que está lendo precisa para entender a própria força. Nós nos curamos em comunidade, e entender o poder é o primeiro passo para usá-lo com sabedoria e não com medo. Para entender a força desses signos, não podemos ficar na superfície. Precisamos ir à origem, aos seus regentes astrológicos. Falamos de Marte, o deus da guerra, a faísca da sobrevivência pura que rege Áries. Ele não pede permissão, ele age. Falamos de Saturno, o senhor do tempo e do karma, o arquiteto que rege Capricórnio. Ele não se ilude com emoções, ele constrói a realidade, pedra por pedra. E falamos de Plutão, o guardião do submundo, o mestre da transformação profunda que rege Escorpião. Ele não teme a escuridão, pois ele mora nela. Esses não são planetas maus. São os mestres do poder bruto, da estrutura kármica e da guerra inevitável. Eles entregam as ferramentas mais pesadas da existência, e estes signos são os únicos que ousam usá-las. E essas ferramentas moldam a forma como eles reagem ao mundo. Áries é fogo cardinal, uma explosão iniciadora, o impulso de existir, a força que rompe o silêncio. Sua fúria é o fogo primordial defendendo seu direito de queimar. Capricórnio é terra cardinal, a estrutura que inicia, a montanha que se impõe na paisagem. Sua frieza é o pragmatismo da terra, que sabe que apenas o que é sólido sobrevive ao inverno. Escorpião é água fixa, a emoção profunda que não se move, a represa que guarda a memória de cada gota. Seu silêncio é a pressão da água que observa, desgasta e, eventualmente, transforma a rocha. Fogo que age, terra que constrói, água que sente e memoriza. É por isso que o poder deles é tão visceral. Dois são cardinais, signos feitos para iniciar, para liderar o confronto, Áries, ou para estabelecer a lei, Capricórnio. Eles não esperam o mundo mudar, eles mudam o mundo, seja pela força ou pela estratégia. O outro é fixo, feito para sustentar, para aprofundar e para não esquecer. Escorpião não reage imediatamente, ele absorve, fixa a emoção e espera o momento certo. A capacidade de Áries e Capricórnio de iniciar o conflito ou o corte, e a capacidade de Escorpião de sustentar a pressão até o fim, é a combinação exata do que o mundo mais teme: poder que age e poder que dura. Mas essa habilidade de manejar o poder não nasce da arrogância. Ela nasce da dor. O arquétipo astrológico desses signos está diretamente ligado a uma ferida profunda. A fúria de Áries, regido por Marte, é a defesa contra o medo primordial da irrelevância, a dor de não existir, de ser ignorado. A frieza de Capricórnio, regido por Saturno, é a armadura contra o medo do fracasso e do caos, a dor de ver tudo desmoronar pela fraqueza da emoção. E o controle de Escorpião, regido por Plutão, é a muralha contra o medo da traição, a dor lancinante da vulnerabilidade explorada. O que você teme neles é apenas o reflexo da dor que eles aprenderam a suportar sozinhos. E isso nunca foi tão evidente quanto agora. Estamos sob o trânsito de Plutão em Aquário, um movimento cósmico que força a verdade do poder a vir à tona, a ser exposta coletivamente. Plutão, o próprio diabo simbólico, está expondo o poder agressivo, Áries, o poder estrutural, Capricórnio, e o poder velado, Escorpião, porque eles são os agentes naturais da destruição que precede a renovação. O sistema, o status quo, teme esses signos agora mais do que nunca, porque eles são os únicos com coragem de realmente destruir o que não funciona mais. E se você já se reconheceu nesse retrato, se inscreve. Os próximos mergulhos astrológicos vão te surpreender ainda mais. Vamos começar com o primeiro, Áries. O poder que ele manifesta e que tanto assusta é a fúria instantânea. É o comportamento que mais intimida pela total falta de filtro. Quando Áries se sente desafiado em sua essência, confrontado em seu direito de existir, ou simplesmente impedido de avançar, ele não pondera. Ele explode. É aquela fúria desproporcional,
imediata, que parece vir do centro da Terra, um trovão que chega antes mesmo da nuvem se formar. Para quem está de fora, parece uma agressão caótica, uma reação infantil e totalmente descontrolada. As pessoas se afastam porque não entendem como alguém pode ir de 0 a 100 tão rápido, sem se preocupar com as consequências do que é dito ou feito. Elas veem a guerra, mas não veem o motivo justo por trás dela. A reação típica de Áries é a guerra declarada. Ele ataca primeiro, e geralmente ataca verbalmente, com uma honestidade tão brutal que desarma qualquer um. Ele não tem paciência para jogos psicológicos, manipulações veladas ou ressentimentos passivos agressivos. Ele prefere a verdade dolorosa, mas rápida. O que mais choca é que ele te destrói em 3 segundos e esquece em 5, porque para ele, a explosão é uma limpeza, uma liberação de pressão necessária. Ele não guarda rancor porque ele queima o rancor na hora. Ele é a força bruta da sobrevivência. Ele não está tentando te ferir. Ele está, em sua própria visão, limpando o ar, exigindo autenticidade e removendo o obstáculo que impede sua existência de fluir. Astrologicamente, isso é Marte em estado puro. Marte, o deus da guerra, em seu modo cardinal, o iniciador. E no elemento fogo, a explosão. Áries é o impulso da sobrevivência que vem antes da razão. É o grito do recém-nascido, a primeira faísca que inicia a fogueira. Ele não pode ser contido, pois sua natureza é romper, é começar. Quando você tenta controlar, diminuir ou ignorar Áries, você não está apenas irritando uma pessoa. Você está desafiando a própria força vital. A reação dele é tão intensa porque ele sente em nível celular que está lutando pela sua própria existência. Se ele não impactar o mundo, se ele não se fizer ouvir, ele sente que morre. E aqui está a chave. Essa fúria é a armadura para a sua ferida mais profunda. Áries carrega o medo primordial da irrelevância, a dor de não existir, de ser controlado, de ser um fantasma no mundo que ninguém vê. Toda a sua agressão reativa é um grito desesperado contra a invisibilidade. Ele prefere ser odiado a ser ignorado. Ele prefere causar o caos a viver na apatia de quem não faz diferença. Quando ele explode, ele está apenas reafirmando ao universo: eu estou aqui, eu existo. Você não pode me apagar. Entender isso não justifica a fúria, mas humaniza o guerreiro. Me conta nos comentários se você já sentiu essa necessidade de quebrar tudo só para provar que existe. Mas se Áries é o fogo que explode, o segundo signo, Capricórnio, é o gelo que congela. O poder que ele manifesta e que tanto assusta as pessoas é o corte estratégico. É a sua capacidade quase sobre-humana de desligar completamente o circuito emocional e tomar decisões puramente pragmáticas. Quando o Capricórnio decide que algo ou alguém não serve mais ao seu propósito maior, ele não briga. Ele não grita. Ele simplesmente corta. Ele te remove da equação da vida dele como quem apaga uma linha errada numa planilha de orçamento. Para quem sofre o corte, é de uma frieza devastadora, pois parece que todo o histórico emocional, toda a conexão é descartada como se fosse um peso inútil. A reação típica de Capricórnio ao caos emocional ou à ineficiência crônica é o silêncio, o distanciamento e uma decisão finalizada. Quando você se torna um peso em vez de um apoio, quando você ameaça a estrutura que ele passou a vida inteira construindo com tanto sacrifício, ele não vê outra opção. Você deixa de ser útil e se torna um risco para a sobrevivência do sistema. Ele não te odeia. Ele simplesmente para de te considerar. É um exílio emocional. É o poder da finalidade, da porta que se fecha sem fazer barulho, mas que nunca mais se abre. É a autoridade de quem olha para você e decide que você não faz mais parte da realidade dele. O motivo astrológico é Saturno, o senhor do tempo, da estrutura, dos limites e da realidade concreta. Capricórnio é terra cardinal, o pragmatismo que constrói impérios e sobrevive a invernos. Para Saturno, a emoção descontrolada é um luxo, um vapor que atrapalha a visão de quem precisa escalar a montanha mais alta. A emoção é vista como uma fraqueza perigosa, que leva à ruína, ao caos e, no fim, ao fracasso e à pobreza. Capricórnio não é frio porque não sente. Ele é frio porque aprendeu, da forma mais dura, que sentir atrapalha o trabalho. Ele é o arquiteto que sabe que para o prédio ficar de pé, a fundação não pode ser feita de lágrimas. E essa frieza implacável é a armadura de Capricórnio.
ela protege a sua ferida mais aterrorizante, o medo visceral do fracasso e do caos. Capricórnio carrega o peso do mundo nas costas, muitas vezes desde criança. Ele tem um pavor kármico de que tudo desmorone, de que a estrutura que ele sustenta com tanto esforço venha abaixo e todos caiam. Ele se torna o provedor, o responsável, o adulto da sala, porque ele acredita que se ele relaxar, se ele permitir a vulnerabilidade por um segundo, a ruína é certa. A sua frieza não é ausência de amor, é excesso de responsabilidade. Ele teme o caos mais do que teme a solidão. Eu sei o que você pode estar pensando. Muitos vão dizer nos comentários que Gêmeos deveria estar nessa lista, pela sua capacidade de distorcer a realidade com as palavras, ou que Leão deveria estar aqui pela sua necessidade de dominar o ambiente com seu carisma. E é verdade que esses signos têm um poder imenso. Gêmeos usa as palavras como facas afiadas, e Leão usa a sua luz como um sol que pode tanto aquecer quanto queimar. Mas há uma diferença fundamental que precisamos entender, e é por isso que eles não estão neste pódio dos temidos pelo diabo. O poder de Gêmeos ou Leão é muitas vezes um poder de performance. O poder de Áries e Capricórnio, no entanto, não é performance, é essência. Eles não estão tentando parecer fortes. Eles simplesmente são a força em sua forma mais bruta. Áries é a sobrevivência, Capricórnio é a estrutura. Eles não estão jogando para a plateia. Eles estão garantindo que o palco não desabe. É por isso que o poder deles assusta mais o sistema. Não é um poder que busca aprovação. É um poder que exige realidade. E se esse mergulho na alma desses dois titãs já te fez repensar o que você julgava, compartilha esse vídeo. Porque o terceiro signo, esse é o mais sutil. É o mestre que joga em outro tabuleiro. Mas se Áries é o fogo que explode e Capricórnio é o gelo que corta, o terceiro signo é o oceano que observa. Agora chegamos ao poder mais sutil, o mais temido, porque é o único que o diabo sabe que já esteve em seu território e voltou como dono do lugar. Falamos de Escorpião. O poder que ele manifesta não é a fúria da guerra ou a frieza da estratégia, é o silêncio da observação, é a recusa absoluta em reagir na hora da ofensa. Enquanto Áries grita e Capricórnio se retira, Escorpião fica parado. Ele te olha, ele registra, ele absorve o golpe, e seu silêncio é tão pesado, tão cheio de informação, que é 1000 vezes mais assustador do que qualquer grito. É o clímax emocional, porque o que ele faz é invisível. Ele começa a calcular o reequilíbrio. Este é o erro devastador que poucos percebem, pois ele corrói a segurança lentamente. A reação de Escorpião não é imediata, ela é eterna. Ele não esquece, ele espera. Ele não age pela raiva do momento. Ele age pela justiça kármica que o tempo lhe entrega. Ele te observa silenciosamente, não por dias, mas por meses, às vezes anos, esperando o padrão se repetir. Ele identifica metodicamente não o seu erro, mas a sua maior fraqueza, o seu medo mais profundo, aquilo que você esconde de todos. E então, no momento exato em que você se sente seguro, no momento em que você mais precisa da sua força, ele usa essa informação. Ele não faz isso para te destruir. Ele faz isso para reequilibrar o poder, para fazer justiça pelo que foi quebrado. Esse poder vem de Plutão, o senhor do submundo, regendo uma água fixa. A emoção de Escorpião é profunda como uma fossa abissal, água, e não muda, não esquece, não se dissipa, fixa. Plutão lhe dá o dom de ver o que está oculto, o poder que vem da transformação, da morte e do renascimento. Para Escorpião, isso não é vingança, é um reequilíbrio. Ele já esteve no inferno da vulnerabilidade. Ele já foi aniquilado pela confiança quebrada e sobreviveu. Ele aprendeu da forma mais dura que o poder não está em quem grita mais alto, mas em quem entende a dinâmica da alma. Ele não teme a escuridão porque ele é a escuridão que se lembra da luz. Ele assusta o sistema porque ele não pode ser manipulado pelo medo. Ele manipula o próprio medo. E essa habilidade implacável, esse foco obsessivo em não deixar nada passar,
é a armadura de aço que protege a ferida mais profunda de todas, o medo absoluto da traição. A dor primária de Escorpião é a da vulnerabilidade explorada. Ele já foi aberto, ingênuo e foi destruído por isso. Sua necessidade de controle e sua memória longa são apenas os mecanismos de defesa de alguém que jurou nunca mais ser pego desprevenido. Ele prefere destruir preventivamente, ou aplicar o antídoto de forma calculada, a ser destruído pela traição novamente. É por isso que quem assiste até o final entende o que quase ninguém percebe. O silêncio dele é uma cicatriz. Agora me diz, com honestidade, você já viveu o silêncio de um escorpião? Ou você já teve que construir esse silêncio para se proteger? No final das contas, o que realmente tememos nesses 3 signos não é a sua maldade, pois ela não existe em essência. O que tememos é o reflexo da sua força de sobrevivência. A fúria de Áries não é ódio. É a defesa desesperada do seu direito de existir. A frieza de Capricórnio não é indiferença. É a armadura forjada no pavor de que tudo desmorone. E o silêncio calculado de Escorpião não é vingança pela vingança. É a fronteira que ele desenha no chão para que a traição nunca mais o destrua. O afastamento deles, a sua reação mais temida, é sempre um ato de autoproteção, não um ato de agressão gratuita. Eles não se fecham porque não se importam. Eles se fecham porque se importam tanto que a dor de ser ferido novamente seria insuportável. Por isso, o convite que a astrologia profunda nos faz não é para temer Áries, Capricórnio ou Escorpião. O convite é para respeitá-los. É para olhar além da tempestade de fogo, além da muralha de gelo, além do oceano silencioso e reconhecer a ferida que eles protegem com tanta dedicação. O medo que eles geram é apenas o reflexo do poder que eles se recusaram a reprimir, mesmo quando o mundo lhes dizia que eram demais, frios demais ou intensos demais. A grande lição que eles nos ensinam é que a força mais autêntica não nasce da ausência de dor, mas da coragem de usar essa dor como combustível para sobreviver, para construir e para transformar a realidade. Eles são a prova de que o poder real não teme a própria sombra. E sejamos honestos, no fundo, todos nós carregamos um pouco desses 3 arquétipos dentro de nós. Você já sentiu isso, seja qual for o seu signo. Você já teve um momento Áries, de fúria, quando sentiu sua existência ameaçada. Você já teve um momento Capricórnio, de frieza, quando precisou tomar uma decisão difícil para proteger seu futuro, mesmo que doesse. E você certamente já teve um momento Escorpião, aquele silêncio profundo depois de uma traição, onde jurou a si mesmo que nunca mais seria pego desprevenido. O diabo, o sistema, teme esses signos porque eles não têm medo de usar essas ferramentas. E ele teme você quando você também decide não ter medo de usar o seu poder. Se essa mensagem tocou sua alma, se você finalmente entendeu a profundidade por trás do poder desses signos, deixa o seu like. Isso me mostra que estamos na direção certa. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir isso. Talvez alguém que seja um desses signos, ou alguém que precise entender o próprio poder. Nós estamos apenas começando essa jornada. No próximo vídeo, vamos mergulhar em outro mistério da alma astrológica e talvez você se veja ainda mais claramente do que hoje, porque o que fere, ensina, e o que ensina, transforma. Até a próxima.